Olá pessoal, hoje vamos tratar de desmascarar mais uma farsa, dessa vez a infame data limite do farsante favorito de muitos espíritas brasileiros, o suposto médium Chico Xavier. Além do vídeo que vocês já devem poder ver pausado na tela, também temos algumas outras imagens de outras farsas deste mesmo sujeito. As imagens mostram ele posando ao lado do suposto espírito materializado na fraude da irmã Josefa praticada por Otília Diogo. E como vocês podem ver em uma das fotos que deixei na tela, existem outras fotos, mas não tinha espaço para tudo, para colocar para vocês aí. A senhorita Otília Diogo, ou senhora, não sei o status civil desta na ocasião, posou para a foto vestida de fantasma e com as mãos no ombro de uma outra mulher e do farsante favorito dos espíritas. Quer dizer, um dos favoritos, né? Não podemos esquecer o fundador de toda essa palhaçada. Ele estava cercado de duas outras pessoas que já admitiram a farsa, e para que ele não estivesse participando, ou pelo menos sendo conivente com a farsa, para tentarmos atribuir a ele qualquer possibilidade dele estar sendo honesto na crença dele, precisaríamos estar alegando que este tinha ou um déficit cognitivo muito sério, porque ele está posando ao lado de uma mulher vestida de branco com um véu, e ele acha que aquilo é um fantasma, segundo as alegações. E que pedaços de pano seriam ectoplasma, enfim. A palhaçada não tem limite. Não tem limite mesmo, e vocês vão ver quando começarmos a responder o vídeo. Enfim, ele precisaria ter um déficit cognitivo muito sério ou um contato com a realidade muito precário. Estamos falando de uma psicose muito séria, se quisermos atribuir honestidade a esse sujeito. Eu, pessoalmente, acho mais fácil, simplesmente, muito mais plausível admitir a farsa. A farsa de hoje trata da profecia feita por este de que em 20 de julho de 2019, ou seja, 9 a 10 dias antes de eu estar colocando este vídeo para vocês, teríamos algo extraordinário acontecendo. Eu não fiz o vídeo na semana em que ele havia previsto que isso aconteceria, pois eu queria dar uma semana para ele, para que as coisas na profecia deste se organizassem. Dei quase 10 dias, então está muito bom. Eu não vou nem tentar descrever a mesma, porque o nível de absurdo envolvido nessa é alto demais. Qualquer coisa que eu fale vai parecer um espantalho ou um reductio ad absurdum. Então eu preciso deixar que ele mesmo descreva a asneira. Ele mesmo repita a declaração dele. Recomendo fortemente que ninguém beba ou coma qualquer coisa durante o vídeo, pois o risco de risadas é muito alto. Mais uma vez, cautela da parte de vocês é o que eu peço, pois os níveis de maluquice que estarão presentes nas alegações são simplesmente épicos. Para o caso de termos algum crédulo ou crédula espírita que se recuse a ver a farsa pelo que é, tenho apenas a dizer que fique à vontade para deixar nos comentários evidências para suas crenças e refutação para todas as evidências que já existem de que as crenças espíritas são apenas fantasias. Ou seja, sustentem o ônus da prova de almas, reencarnação, pós-vida, mediunidade e todo o resto das alegações relacionadas que vocês fazem. Antes de começarmos a ouvir as alegações do farsante, eu preciso colocar o contexto atual em relação ao risco de nós simplesmente nos eliminarmos com uma guerra nuclear na atualidade, um conflito envolvendo armas nucleares. E o cenário que eu estarei tratando, eu irei remover os maiores, digamos assim, elementos
relacionados a possíveis conflitos em termos de poder bélico. Estarei removendo Estados Unidos, Rússia e nações da Europa da equação. Vamos tratar apenas de alguns outros países com um arsenal bem pálido se compararmos com os dos maiores portadores desse tipo de armamento. Os países com armamento nuclear que nós temos hoje ou que estão perto disso, que eu vou estar abordando, são Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Israel. Sendo que o Irã está bem próximo de construir o seu arsenal se desejar. Apenas Índia e Paquistão somados têm algo em torno de 290 ogivas. No caso da Coreia do Norte, a análise dos testes mais recentes nos leva a estimar que estes possuem artefatos com poder destrutivo de 100 a 370 quilotons. Para comparação, Little Boy, a bomba de Hiroshima, tinha 15 quilotons e Fat Man, a bomba de Nagasaki, tinha 21 quilotons. Então, os testes mais recentes que nós temos na Coreia do Norte indicam que eles podem ter uma ogiva com algo de 100 a 370 quilotons. E eu não tenho a ideia da capacidade em quilotons das ogivas da Índia e do Paquistão, mas são 290 ogivas. E mesmo que venhamos a assumir que estas tenham uma capacidade similar a Little Boy de 15 quilotons, ainda assim é muita destruição. São 290 ogivas, provavelmente mais fortes que Little Boy. Para finalizar, Israel possui algo entre 80 a 400 ogivas. Agora pensem em como anda a situação política nas regiões onde estes se encontram. Índia, Paquistão, tem um conflito antigo entre eles. Coreia do Norte, bom, eu tenho um vídeo inteiro tratando da Coreia do Norte aqui no canal. Fiquem à vontade para dar uma olhada lá se tiverem interesse. E a situação do Oriente Médio também não necessita de apresentações. Agora, com isso, podemos começar a ver as alegações desse farsante que foram chamadas de data limite. O programa onde estas foram feitas tem em torno de 3 horas, por isso eu vou me ater apenas ao clipe onde ele fez a alegação da data, uma vez que esse é o objetivo do vídeo, né, que eu estou fazendo com vocês aqui. O programa todo pode ser achado no YouTube para quem desejar, mas vale lembrar também que esse farsante foi entrevistado em 2 ocasiões. E o segundo programa em que ele participou teve algo em torno de 4 horas de duração. Então, se vocês acharem uma gravação no YouTube do Pinga Fogo com 4 horas, provavelmente é a segunda entrevista, e uma com algo em torno de 3 horas é o programa da primeira entrevista. Agora vamos ao clipe. Pessoal, eu já vou soltar o vídeo, mas antes disso eu gostaria apenas de deixar claro que eu estarei assistindo enquanto passo o vídeo para vocês e iremos, à medida que eu for achando necessário, pausar o vídeo e eu irei responder frente ao que foi acabado de ser falado. Enfim, são apenas 4 minutos e 13 do clipe, só que é asneira demais compactada nesses 4 minutos e 13. É algo que não dá para você tentar memorizar e fazer uma resposta séria a respeito. Enfim, é asneira demais. Vamos lá e vocês vão ver do que eu estou falando. Cuidado com bebidas e comidas, porque vocês provavelmente vão rir muito. Pessoal, eu acabei de gravar o trecho em que eu vou comentando e assistindo esse trecho da entrevista, e a gravação original tem muito eco. O eco que vocês estão ouvindo é da gravação. Eu não posso nem tentar mexer nessa gravação, porque o meu intuito é manter esta o mais fiel possível ao original, para que ninguém possa alegar de que houve uma adulteração. Então, por favor, tenham um pouco de paciência com o som. Vou soltar o vídeo já, pessoal, e eu gostaria de avisar que, aliás, gostaria de pedir desculpa que
eu estou usando um outro programa para assistir o vídeo com vocês do que o que normalmente eu uso. E a forma que esse programa usa para pausar ou reiniciar o vídeo é diferente do que eu estou acostumado, então eu posso me atrapalhar um pouco e ter que voltar um pouco no vídeo. Se acontecer, me desculpem, mas vamos lá. Nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas, sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta? Bom, vamos lá. Ele já começa com invenção de fatos, apelo à consequência e apelo à emoção. Sem falar de que, como a previsão dele é para quase 50 anos após a data dessa gravação, ele saberia que muito bem que ele ia poder passar o resto da vida dele apoiado nessa farsa, nessa mentira, porque ele sempre ia poder dizer, mas a data não chegou ainda, você não pode dizer que eu estou errado, porque não vimos ainda isso chegar. Enfim, é claro que isso é apenas asneira, mas vamos lá. E com relação às consequências imprevisíveis, não, meu camarada. As consequências de um conflito nuclear são bem previsíveis. Bem previsíveis. Mesmo um conflito em pequena escala, como o dos países que eu mencionei, um conflito entre Índia e Paquistão, entre Coreia do Norte, quem quer que seja que a Coreia do Norte cutuque, incluindo possivelmente os Estados Unidos, que seria um cenário muito pior do que os outros países que eu mencionei, Israel, enfim. O cenário que estamos falando é de, no mínimo, um evento de extinção em massa. Vamos continuar porque ainda tem muito mais desse besteirol, só caminhamos 40 segundos. Então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para... Essa questão da automatização do trabalho é algo que nós já sabemos desde o século XIX, não tem nada de novidade. Desde o começo da Revolução Industrial, nós temos o trabalho humano sendo substituído por um trabalho feito por máquinas. E à medida que as máquinas vão ficando mais sofisticadas, elas vão sendo capazes de exercer mais funções. Então, o que ele está falando não é nada de novidade, não é nada que já não fosse falado há muito tempo. Vamos seguir. Ou seja, não tenho nem forças, mas vamos continuar. A educação da nossa vida mental, através de informações e do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportar. Mais uma vez, ele volta àqueles mesmos erros que eu já falei no começo. Ad passiones, pela consequência, invenção de fatos. Ele vai ficar repetindo isso o tempo todo. Então, tenham esses erros em mente para que eu não precise ficar repetindo com vocês. Desculpa, pessoal, uma falha na garganta aqui. E vamos seguir, porque tem muito mais asneira. Amarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente. E vejamos, ele cita um apelo à autoridade insuficiente, petite principe, apelo à emoção mais uma vez, enfim. Ele sabe
que a maioria dos brasileiros é cristã. Então, ao mencionar o amigo imaginário favorito dos brasileiros, ele sabe que ele vai ganhar a atenção de muita gente crédula por aí. Então vamos continuar. No próximo milênio, não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o terceiro milênio, e você insiste na mesma asneira que você acabou de falar agora há pouco, né? Pois é, vamos lá. homem, filho e herdeiro de Deus, também mais uma vez, se mostrar digno dessas concessões. Terceira vez que ele apela ao amigo imaginário abraâmico para tentar validar as alegações dele com a audiência. Falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio... Espera um pouquinho, vamos voltar. Eu quero ter certeza que eu não perdi nada. E herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Falou sobre a... Eu vou voltar mais um pouco só. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio, não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Ou seja, eu já perdi a conta de quantas vezes ele falou essa asneira, mas ele insiste mais uma vez nos mesmos erros. Porque ele sabe que a audiência que está vendo é majoritariamente cristã. Então, ao usar como base para a farsa dele o cristianismo, ele ganha atenção. Vamos lá, continuando. Falou sobre a nova era. Se não... Nova era, tá. Nova era que nem aquelas palhaçadas que a gente tem por aí de astrologia e misticismos em geral. Tá bom. Vocês podem até falar que eu estou exagerando, mas à medida que as alegações dele continuarem, vocês estão vendo que eu estou sendo bonzinho. É muito pior. Entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então, a Lua que está basicamente abandonada durante esse tempo todo. Pois é. Mas vamos ser caridosos com ele. Eu vou dar uma olhada em algo aqui, pessoal, rapidamente. Eu ouvi umas alegações um tempo atrás sobre a NASA ter interesse em lançar algo a partir da Lua, uma missão para Marte, mas a previsão que temos não é nem de que isso vai ser feito, mas a previsão é de que isso leve pelo menos mais uns 5 anos. Mas é um feito de engenharia que, francamente, eu acho que pode levar até mais tempo que isso. Porque, em primeiro lugar, precisamos criar, não só criar, mas estabelecer um posto avançado na Lua. Isso em si já é um feito de engenharia. Mantermos um ambiente controlado, um ambiente externo tão rigoroso por tanto tempo e tão longe da Terra, baseado no que nós fizemos até agora, que foi manter uma estação em órbita, qualquer problema não há o que se fazer. Ainda assim, é uma proposta inteligente, porque é mais fácil você lançar missões da Lua do que daqui da Terra, mas ainda assim a previsão é de que tenha pelo menos mais 5 anos aí. Então, ou seja, mais uma vez, a data dele está errada, mesmo se formos caridosos. Mas não para por aí o besteirol, pessoal.
pessoal, não para por aí. A coisa fica muito pior, vamos seguir adiante. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas. Cidades de vidro? Nós já temos cidades de vidro há muito tempo. Onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com... Ele vai ir para a questão de alienígenas. Mas antes dele chegar nesse ponto, eu gostaria de falar dessa questão de observação da galáxia. Errado. Você não precisa dessa era mágica que você está falando para você observar a galáxia. Nós já fazemos isso faz tempo, cada vez com instrumentos melhores. O exemplo mais famoso que temos de um instrumento para observarmos ao que está ao nosso redor é o Hubble, e ele já é um exemplo antigo, mas vamos continuar. E sim, ele vai entrar na questão de alienígenas. Vamos ver o besteirol. Outras comunidades da nossa galáxia, então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres. Isso mesmo, pessoal. Não basta ele falar com espíritos, ele aparentemente agora também fala com ETs. Porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem evidenciou. Mais uma vez, as mesmas asneiras sendo repetidas, né? E agora, adicionando um sabor de ufolatria. Como nosso Senhor e Mestre disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisávamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Chico. Pois é, pessoal, vocês viram o tamanho da asneira. Bom, pessoal, esse foi o besteirol e essa foi a minha resposta ao mesmo. E diferente de espíritos, como eles alegam, isso nós podemos ver e podemos, os tais espíritos, esses aí nem sinal. Mas não basta um espírito comum, né? O cara tem que também trazer o espírito do ET. Bom, eu já estou entrando num terreno de sarcasmo, porque é isso que tal coisa merece. Então eu vou encerrando o vídeo por agora e desejo a vocês, como sempre, vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!